Fala, alunos e alunas! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Excelente noite novamente. Pessoal aí, daqui a pouquinho o Instagram conecta a gente, legal, pronto. O ok já foi dado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Excelente noite. Vamos lá, pessoal. Excelente noite. Muita gente aí ingressando novamente. Nós tivemos uma belíssima história agora, uma entrevista relacionada à história de sucesso de Luciano Santiago, de Maracás, para o Serviço Público Federal. Legal, muita gente aí, de todos os alunos, de professores de colegas, né? E sobretudo daqueles dos entrevistados. Neste momento nós vamos convocar a Camila, tá certo? Camila Andrade. Camila está neste processo de construção da trajetória e iniciou um processo, só que esse início do processo ele sempre encontra alguns cenários de dificuldade. Então ela buscou, sobretudo, seguir um caminho adequado, ela colocou o seu destino no prumo e já começou a colher esses frutos. É isso que a gente vai conversar agora com a Camila. Vamos lá, vou chamá-la aqui. Vamos lá, Camila Andrade. Pronto, ela já está vindo aqui, está se conectando para que a gente possa conversar. Pronto, olha ela aí. Boa Olá, noite. Camila. Tudo Olá, bem? professor. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Como é que estão as coisas? Tudo bem? E a saúde, como é que tá? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo, a gente ouve muito bem. Tá muito legal a Ótimo, transmissão. Ótimo. ótimo. Que bom, que bom, que bom. A Que bom gente estar tá aqui. aqui, né? Obrigada. É o quê? Obrigada, que bom estar aqui. Ah, que legal, legal, legal. Bom, nós estamos com a história, eu vi que você estava ouvindo a história do Luciano, que belíssima história, hein? Isso é que é motivação. Gostou da história? Gostei, vou dizer, viu, meu irmão, porque assim, eu venho do interior, como ele. Já passei por muita coisa aqui, mas ele passou bem mais que eu, assim, ele ganhou uma fã. Se superou, né? A história É, do superou. Luciano é uma história de fato de sucesso. Porque sucesso tem a ver de onde a gente sai para onde a gente chega, né? É bem É, importante que a gente contextualize isso. Sobretudo, quanto mais a gente galga novos caminhos, quanto mais a gente galga novos objetivos, com certeza a gente vai conseguir atingir grandes resultados. Queria muito que você se apresentasse e falasse um pouco sua sim, cidade natal, hoje onde é que você vive e sim. por que você ingressou nessa bolha chamada concursos públicos. Conta pra gente. Tá, vamos lá. Eu sou Camila, sou urbanista. Eu sou de Barra do Mendes, uma cidade que a cidade dele deve ser metrópole, perto da minha. Vim, é, vim morar aqui em Salvador em 97, fazer segundo grau, essa coisa de vestibular. Passei em vestibular, fiz minha faculdade aqui. Hoje vivo Professor aqui. Wagner Aguiar, deixa eu lhe interromper, professor Wagner aí, ó, veio prestigiar a sua live. Legal, boa noite, Boa professor. noite. Professor, eu te dei uma cerveja, viu? Por causa da prova da prefeitura. Legal. Tinha uma historinha aí, depois eu conto. E, sim, então, vim do interior para cá, fiz faculdade aqui, trabalhei um tempo na área. Aí tem essa coisa de onde é que você é, o que é que você faz? Eu acabei meio que rodando, porque o mercado aqui é um pouco restrito, então minha formação profissional se deu aqui em Salvador, eu atuei fora do estado, morei em Pernambuco, morei no Ceará, morei em Brasília e voltei para cá em 2015. E estou aqui, já tenho aqui uns 5 anos. Qual foi a outra pergunta? Por que eu entrei nesse universo, né? Depois dessa crise que a gente está vivendo aí de tudo, há alguns anos, as oportunidades de trabalho meio que se cessaram, né? Então, e eu sempre tive assim uma atuação com o poder público. Eu
Pelo fato de ser urbanista, eu sempre trabalhei, então já trabalhei com poder público desde prefeitura até lá em Ministério em Brasília. Esse contato direto, assim, tanto trabalhando dentro como tendo eles como cliente. Porque já trabalhei também na iniciativa privada. E a iniciativa privada, o urbanismo, o cliente do urbanista é o povo, é a população. Então, antigamente, antes da crise, tinha muitos contratos, o planejamento ele era prioridade. Então, assim, eu tinha trabalho tanto no poder público, porque sempre tem os contratos de consultoria, enfim, e na iniciativa privada. As oportunidades foram meio que cessando, o tempo foi passando, eu sou uma pessoa que já tem 38 anos, e eu comecei a vislumbrar, assim, uma vida mais tranquila, né? De estabilidade. Meu marido é concursado, então uma pessoa que me inspira, porque eu acompanhei esse antes e depois dele, concursado, né? Como a vida dele mudou. Então, ele me inspira no sentido de buscar essa efetividade de concurso. Outra coisa também que me levou, que eu acho que é o que leva muita gente, para além da estabilidade, a aposentadoria. Porque por mais que esteja havendo aí uma série de reformas, de reforma na Previdência e vai em cascata para os regimes próprios, ainda assim você ter um regime próprio é muito melhor. Então é por isso que eu entrei nesse universo de concurso. Tem Legal. 2 anos. Quantos anos já estamos nessa trajetória? Aí eu comecei no concurso da Câmara, que nem um rapaz ontem, em dezembro de 2017, eu fui lá para o Acerte, em Brotas. Na verdade, eu te conheci já tem um tempo antes, né? Que eu não sei como eu comecei a receber coisas de... Como é que você me conheceu? Me conta isso. Foi por onde? Você lembra? Eu não me lembro, na época eu morava em Brasília. Mas eu voltei para Salvador e já sabia que tinha Alan Vinícius, que tinha um Acerte. E quando você também mora em Brasília, você convive muito com esse universo concurseiro, essa galera concurseira, e é uma coisa assim que já começou a me despertar. Eu voltei de lá por uma decisão assim minha e falei, não, eu vou realmente, eu posso até voltar para Brasília, mas vai ser para cumprir o estágio probatório. Gostei. Então, posso até voltar, inclusive gostava muito de morar lá. E não, eu sei que foi pela internet. E, Provavelmente no YouTube. Alguma rede social. foi na internet e, assim, entrei no Acerte em 2017 para fazer o concurso da Câmara. Foi um universo, assim, totalmente novo para mim. Ontem um menino fez uma fala que me representou muito, que foi essa coisa da gente estar na aula e todo mundo falar tudo e a gente ficar assim sem entender nada. Eu lembro que ele deu exemplo do Limp ontem. Foi Diego. Na verdade, foi ontem de ontem. Foi na terça-feira. Foi na Foi. terça-feira. Do Limp, eu me sentia igual a ele. Me sentia igual a ele. Mas falei, vamos encarar. Eu já encarei tanta coisa assim. Vim de escola pública, passei em vestibular na faculdade pública, fiz pós-graduação, fui aprovada também em mestrado, assim, tudo através de processo meritório. Falei, vamos nessa. E foi assim que eu cheguei no Acerte. Legal, massa. Então, o que é que a gente nota com isso? Que quanto mais a gente vai ouvindo as histórias, observa comigo como essas histórias elas têm pontos em comum. E olha como você fala, eu me identifico. Então você se identificou uma coisa com o Diego, que foi a parte do Limp. Aí você já se identificou uma outra coisa com o Luciano, que veio do interior e que passou por adversidade. Então isso tudo vai sendo construído na nossa mente. E quanto mais a gente passa a ter conhecimento, aí a gente vai ter aquele momento de desânimo e vai falar assim, ó, poxa, mas e aquela história do Luciano? Não é verdade? Então, porque a gente vai chegar na história do aperto, né? Aquele dia que, como eu disse, hoje a Camila ela faz parte do meu programa de treinamento, então a gente vai chegar nisso. Sobretudo, conta pra gente como é que você conseguiu enxergar os erros iniciais cometidos, porque você entrou, você não tinha um processo ligado a concursos, apesar de entender que trabalhar no serviço público era bom, por mais que tenha passado por outros processos seletivos, como é o caso de um mestrado, como é o caso de um vestibular, concursos públicos é completamente diferente. Então, fala pra gente o que é que você vislumbra como erro que você cometeu e o que é que você fez, especificamente as atitudes que
você tomou e, consequentemente, você faria diferente agora, né? Se você estivesse recomeçando, e só que a gente recomeça, como eu brinco, através de outras pessoas. Conta pra gente como é que foi isso, o erro que você, assim, poxa, que ficou marcado para você nessa sua trajetória. Erro ou erros, Meu né? erro, Vamos dizer assim. foram erros, foi mais de um. Era um universo assim, por ser um universo desconhecido, cheguei no Acerte, senti muita firmeza na instituição, nos professores, e o fato de estar ali na aula, sem todas muito boas, eu achava que era o suficiente. Eu tinha esse engano. E eu achava assim, não, já estou fazendo muito, não, eu vou me dar bem na prova, assim, é uma loucura, né? Hoje eu digo a vocês, é uma loucura. Não, porque eu sou uma pessoa que sempre fui boa aluna, sempre tirei boas notas, sempre, até então, tudo que tinha de prova, assim, tinha passado tranquilamente. O meu primeiro erro é ridículo, mas eu vou falar, eu não estudava. Não fala? Não, pera aí, Não eu vou até estudava. me interromper quando você fala que o erro é ridículo. Isso, e ridículo, quase que não sai. Isso acontece com muita gente, Camila. Muita gente. Achar que é o primeiro grande erro. É achar que o ato de assistir aula, seja É tudo. videoaula, seja... Eu vou além, você ainda fez um curso, onde você teve algo completo. Por exemplo, você tem aulas maravilhosas minhas no YouTube. O canal do YouTube que leva o meu nome, tem mais de 20 mil pessoas que me seguem. São aulas belíssimas, mas veja comigo, não é um curso completo sobre aquele ponto. A gente cria aulas para que você possa ter acesso ao conteúdo. Mas lógico que você precisa ter algo que você tenha sistematicidade, que você tenha especificamente a aula 1, a aula 2, a aula 3, ou seja, uma continuidade. E não só isso. Mesmo você tendo isso, que você já está no estágio, você já está falando de estágio intermediário, imagina, e mesmo assim isso não é suficiente. Fala muito sobre isso, é muito importante sobre essa história, assim, apenas assistir aula. Travou. Tá. Como apenas assistir aula, Estou te travou. ouvindo bem. Qual foi a pergunta que você Apenas fez? Porque assistir aula é travou. suficiente para ser aprovada? Não, nunca, nunca. E porque assim, eu tenho minha memória auditiva é muito boa. E ainda assim não é suficiente, eu tinha essa ilusão. E depois eu comecei a observar que porque assim, eu fiz a prova da Câmara, fiquei lá naquela listona de que foi aprovada, mas sem a menor chance de ser chamada. Com todo aquele conteúdo sendo novidade para mim, basicamente. Aí veio do IFAM. O do IFAM eu fui reprovada. E eu observei que mas eu estudei tanto isso, eu não me lembro. Eu estudei tanto. Assim eu vi na aula, vi no curso da Câmara, que eu me estudei tanto era isso. Eu vi no concurso da Câmara, vi no essencial e eu errei a questão. Aí, nesse vai e vem de acerte, de conversa, descobri a coisa da curva do esquecimento, né? Na verdade, foi no Clube da Mentoria. Você participou do Clube da Mentoria e lá no Clube da Mentoria eu disse o seguinte, ela está se referindo a uma teoria chamada de curva do esquecimento. O que é que isso significa para aqueles que não sabem? Existe uma tese ligada à neurociência que indica o seguinte, se você vê algo hoje e você não efetua nenhum tipo de lembrete no dia posterior, que é o que a gente chama tecnicamente de revisão, no programa AV Coaching, que é o programa de aumento de produtividade, que leva o meu nome, AV Coach, Alan Vinícius Coach, ou seja, treinador de estudantes, o que é que a gente faz? A gente faz RPs, que são as chamadas revisões programadas. RP é uma linguagem, um dialeto que a gente usa, chamada de revisão programada. E neste dialeto nós temos a RP24, Camila faz muito ela. E a RP24, ela traz um ponto que é fundamental para quem estuda para fazer qualquer tipo de prova. Qualquer tipo de prova, ela é fundamental, seja de um vestibular, seja de uma residência médica, seja de uma prova de mestrado, seja de OAB, enfim. A RP, ela significa o seguinte,
que você vai fixar o conteúdo que você viu. Então você faz uma análise inicial do conteúdo para que você busque ter o domínio teórico, mas você precisa fixar isso. E isso acontece com a maior parte dos concurseiros. É aquela história que vai para a prova e fala, eu já vi isso, eu lembro que Alan falou isso, mas eu não me lembro a resposta. Qual das duas? Porque geralmente fica entre uma das duas para marcar. Exatamente. Exatamente. E aí, então Então, conta pra gente. Aí você começou, você ouviu sobre a curva do esquecimento, sobre a possibilidade de aumentar a produtividade estudantil. Conta pra gente como é que isso funcionou na sua mente. Vai lá, pode continuar. aí lá vou eu pro edital da prefeitura. De a prefeitura, esse do ano passado. Seria foi minha terceira prova, assim. Aí eu já comecei a entender que tinha que estudar. Eu consegui 10 dias de férias, acho que eu cheguei a comentar contigo na época, e Sim? além das aulas que eu vim tomando um pouco, quer dizer, tipo, uma semana antes de abrir o edital, eu. Pronto. Uma semana antes de abrir o edital, eu já estava no cursinho à noite, porque eu trabalho o dia inteiro, 40 horas. Então, eu estava no cursinho. Nas férias, eu fui para o curso de questões, que foi, assim, uma decisão muito importante. E com essas aulas de março a junho, o curso de questões eu ainda não peguei todo. Eu perdi alguns dias Carregador. porque eu estava no trabalho, enfim, eu não consegui. Então, com o curso de questões e as aulas, eu fui para a prova. Já foi, assim, uma prova bem melhor. Eu fiz a prova de especialista, né, o de gestor. E por que eu falo que eu devo a cerveja a Wagner? Porque eu só errei uma questão na prova de matemática e raciocínio lógico. Tinha uma brincadeira lá da gente na sala. Por sinal, um professor maravilhoso, viu? Que fez eu entender lógica pela primeira vez, assim, e entrar para uma prova e acertar. Com muita gratidão a todos, mas Wagner, assim, desmistificou para mim essa coisa da lógica. Porque eu sou de humana, gente. Eu não sou. Sim. E eu fiz nessa prova. Não me lembro agora, mas entre 69% e 71%. Eu falei, puxa, se eu tivesse dado mais um pouco, eu teria entrado. Eu falei, eu vou ter que tomar uma providência na minha vida, no sentido de vi também que aquela coisa do trabalhar o dia inteiro e ir para aula estava cansativo. E ficou aquela coisa de, tipo, vou fazer AD, não vou fazer AD, porque tem né, o Acerte Online. E nisso, fiquei 6 meses sem estudar, porque a vida me levou, né, vi a prova, vi que não ia passar e tal. E a vida me levou para outros caminhos. Em dezembro, aquelas resoluções de final de ano, eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Porque eu vim na prefeitura com só 10 dias de férias e aula que foi que eu fiz. Eu vou levar a sério. E às vezes também eu ouvia muitos conselhos e achava que não era para mim. Tinha essa falha assim, de achar, não, mas essa coisa da gente brasileiro que achar que não na hora vai dar um jeitinho, vai ser diferente, eu vou acertar qual das duas, enfim. Aí em dezembro tomei essa resolução de. Aí virou o ano, comecei a tentar montar meus ciclos de estudo. Problema, porque eu não conseguia montar as revisões de ciclo, né? Não conseguia montar. E vai, vem aí início de ano, verão, carnaval. Veio a quarentena. Eu falei, gente, a gente já está em março e eu não fiz ainda o que eu disse que eu ia fazer. Porque eu tenho essa coisa minha, essa coisa de meta comigo é muito. E eu botei lá bem grande. Falei, não, gente, eu tenho que tomar um rumo, tenho que estudar, eu tenho que passar no concurso. Aí foi aí que procurei, a gente, né, se falou. E entrei no AVCoach, que eu acho que é uma coisa que você vai perguntar em seguida. Em verdade, nessa linha, quando você começou a se sentir, isso acontece com muita gente. Geralmente, Sim, quando não se tem um conhecimento técnico desse ponto, geralmente o pessoal tenta ir sozinho. E qual foi esse tentei. sentimento de você tentar ir sozinha, ou seja, sem nenhum tipo de orientação, você acabou perdendo um tempo. Como é que foi isso? Perdi, perdi muito tempo. Perdi tempo porque, assim, era uma coisa que, como eu não conseguia montar o ciclo, eu peguei uma lista bem grande, assim, de edital, comecei a estudar,
um dia ticava uma coisa, um dia não ticava outra, assim, eu não tinha aquela coisa de estudar com a programação, observando questões, observando tempo, né? Observando o tempo. Eu perdi muito tempo tentando me organizar e por ser uma coisa assim, agora isso é muito do ponto de vista pessoal meu, por ser uma coisa que é uma coisa ali muito só comigo, eu não tinha lá um bip me avisando que tinha que estudar, eu não tinha aplicativo, nada disso, e então eu chegava, tinha dias que eu trabalhava muito e chegava muito cansada em casa, eu vou dormir. Uma coisa também que eu gostaria de falar em erros, que eu acho que deve ter alguém que está assistindo que está passando por isso aí. Quando a gente procura concurso, é porque a gente não está satisfeito com a nossa situação profissional. E às vezes acontece de uma semana ou outra, né, a gente ser uma semana melhor. Assim, você tem resultados e tal, parece que as coisas vão melhorar, você fica um pouco eufórico em relação à situação do trabalho. Só que não é bem assim. Às vezes isso passa, e nisso no que passou, se passaram 4, 5, 7, 10 dias, aí você já perdeu aquela coisa de estudar, porque tem também o poder do hábito, né? Tem um Deu um poder do livro, né? hábito. Aquele livro. Eu li, você indicou, eu Você li. leu, aquele Então, livro que eu assim, indiquei. eu acho que eu errei quando eu estava sozinha, além da questão de subestimar o estudo, de perder muito tempo me programando, foi de não ter, assim, Um uma foco, eu uma vou linha de chamar estudo. porque o foco não vinha porque eu não tinha decisão. É a É importante, procrastinação. exatamente, e exatamente, porque Você, também assim, você lembra, eu criei um podcast assim, que nós temos três tipos de pessoas, três tipos de alunos. É bem importante isso, que você estava no segundo tipo. Muita gente me mandou mensagem depois que eu gravei esse podcast. Muita gente desinstalou meio mundo de aplicativo, como eu brinco. Quais são os três? Nós temos o primeiro aluno, que é aquele que sabe o que quer, sabe o que precisa e vai lá e adquire a ferramenta. Ou seja, ele vai lá e se matricula no cursinho, ele vai lá e faz a parte online, ele vai lá e contrata especificamente um programa de aumento de produtividade, porque ele sabe exatamente o que ele precisa, o que ele quer e vai lá e faz. Só que esse tipo, ou ele já está muito maduro, ou vai representar menos do que 5% das pessoas. E é muito importante vocês ouvirem isso, porque são os concorrentes de vocês. Tem um segundo tipo de pessoa. Esse vai representar cerca de 40% a 50%. Que é exatamente o seguinte. É a pessoa que precisa, sabe que precisa, mas procrastina. É exatamente onde você estava. Então isso está todo completamente mapeado na minha mente. Precisa, sabe que precisa, mas procrastina. Como assim? Ah, melhorou um pouquinho no trabalho agora. Então eu vou adiar esse estudo. Ou então, eu vou tentar ir sozinho, eu vou fazer aqui, vou pegar as matérias, vou colocar da forma que eu acho que é e vai. Só que essa procrastinação significa exatamente o que você falou. Eu fiz uma programação lá em dezembro e já estamos em março e eu ainda não consegui colocar em prática. Isso se chama procrastinação. Ou seja, 25% do seu ano já estava passando e nada tinha acontecido em termos de mudança de cenário de aumento de produtividade estudantil, de performance. E você já tinha visto desde a prova da prefeitura que se deu no ano passado, vale ressaltar, uma prova que se deu no mês de junho do ano passado. Então, veja que de junho a dezembro teve a primeira fase da procrastinação. Já ela foi de junho a dezembro. Depois de dezembro a março, foi uma segunda etapa. Você já sabia que precisava, mas você especificamente continuou procrastinando. Aí você nos procurou para a questão da produtividade. Conta pra gente como é que foi isso e como é que tem sido depois que você passou a ter toda uma fonte de estudo, todo um processo automatizado, onde você já sabe o que estudar. Conta para o universo o que é que mudou na sua vida, na sua performance. Mudou primeiramente que hoje eu tenho uma dimensão em relação a medir. Tipo, não é sentar ali, ler meia hora
e achar que estudei. Porque eu já estou cansada, então eu sei exatamente, eu sei o que é que eu tenho que estudar, né? Quando eu tenho que estudar, o que é que tem para amanhã, sei onde aquilo vai dar, porque se eu tenho tudo organizado, eu sei que hoje eu tenho que estudar um conteúdo X, fazer questões referente a um assunto que eu estudei há 15 dias atrás. Então, assim, do ponto de vista, assim, de organização, ficou mais tranquilo, super tranquilo. Hoje está lá e meio que eu não consigo, eu não tenho esse dom, não conseguia me organizar, então para mim está lá organizado, é uma coisa que eu pego e já sei, sabe? Já sei para onde ir, sei quando fiz muito, sei quando fiz pouco, sabe? E Você para passa a sentir, ter o que Jung chama na psicologia de consciência. eu nunca tive essa consciência. Foi aí que eu entendi que eu não tinha estudado, que eu não estudava, e hoje eu te digo, hoje eu estudo. Eu sei, e assim, e outra coisa que está acontecendo, como eu estou conseguindo revisar, é, pela primeira vez eu estou chegando nas questões um mês depois e eu estou conseguindo me lembrar. E essa coisa também de fazer questão, que é extremamente importante, você. Porque não basta saber o assunto. Você tem que saber onde é que a banca quer chegar. Tem muito isso, essa coisa de fazer questão. Mas dentro do processo de estudo, e é uma coisa que veio com o processo de estudo. Porque eu tenho aqui uma série de cadernos de questão, enfim, e nunca que abria. Porque eu lia, ficava cansada, achava que estudei muito, enfim. É importante para você misturar. Então, o principal é você É saber como eu quando. brigo. Me conta uma coisa, quando você coloca aquelas bolinhas indicando que você estudou e sobe a sua produtividade, conta pra gente qual é a sensação disso. Para quem não sabe, no nosso programa, se eu explicar um pouco para contextualizar a galera, porque quem não faz parte não sabe. Nós temos no nosso programa uma planilha relativa a desempenho, de avaliação de desempenho, na qual, na medida em que existe uma evolução, ela vai colocando esta evolução e, consequentemente, existe de forma automatizada, vai se aferindo o quanto ela já atingiu do objetivo. Isso serve para aqueles que têm ansiedade, Ave Maria. É um cenário que você sabe quando vai chegar. É. Conta essa sensação. Eu acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto e gostaria já de chamar a atenção para aqueles, a gente acabou de abrir as novas turmas, tá? A nova turma do AV Coach será no mês de junho e aqueles que desejam se candidatar a uma vaga, como eu brinco, no AV Coach a gente não está em busca de alunos. A gente está em busca de histórias de sucesso. A gente quer histórias de sucesso. Porque a gente quer pessoas comprometidas com o futuro delas. Então, se você deseja fazer parte do sistema V-Coach, se você quer se candidatar a uma vaga, você precisa preencher um formulário que a equipe vai postar aqui agora, tá certo? Para que você possa concorrer a uma vaga no mês de junho e poder se matricular, tá certo? Então, coloca aqui, muita gente já fez isso na live lá da terça-feira, a gente postou isso, ontem a gente não postou porque nós tivemos problemas técnicos, mas muita gente já se candidatou, a gente já está fazendo essa triagem, então se você deseja fazer parte, a equipe vai botar o endereço aqui, você clica, vai até lá e preenche esta possibilidade, tá? Conta pra gente, Camila, então, sobre esse aspecto, dessa sensação atinente a você saber exatamente o patamar que você está. A sensação de dever cumprido, que eu acho que é uma sensação maravilhosa em todo mundo aqui, de certa forma, já, né? A sensação é de dever cumprido, é um processo que a gente tem que ter consciência que cada um tem o seu processo, né? A questão da cognição é muito individual, cada um tem o seu. Alguns vão passar mais rápido, outros vão demorar. É muito importante uma coisa, inclusive, que o colega falou aí antes, de não se comparar, né? Não se comparar com os outros, mas enfim, eu tento focar ali. A sensação é de estar andando, que é uma sensação que eu tive um pouquinho quando eu tirei aqueles 10 dias de férias que eu ficava lá no Acerte, não sei, fazendo curso de questão e na aula, e aqui em casa eu ficava estudando, era tipo, pena que não pode ser magias, agora eu tô
racionando isso no AV Coach para quando chegar no edital não estar nesse desespero de estudar 14 horas por dia. Mas, enfim, a sensação eu resumo assim, dever cumprido. Você está andando em relação ao seu objetivo. E, sobretudo, assim, essa ideia de... essa sensação de que está sendo produtiva. Essa sensação que você acabou de falar, que você está caminhando na vida e, sobretudo, que você está mais próximo do seu objetivo. Conta sobre isso. Cada dia mais próxima, porque quando você na verdade, são várias situações, assim. O processo do clicar lá e tá ok, você sente a evolução a partir do momento que você entra para fazer as questões, né? Então, a gente sente que a gente está evoluindo a partir do momento que a gente se vê ali de frente com as questões, que é o que a gente vai lá ver na hora da prova, né? E nessa linha, quando a gente começou, por exemplo, um dos pontos que a gente traz no AV Coach é pegar a sua rotina e encaixar os estudos nela. Né? Porque, por exemplo, eu costumo dizer sempre que eu sempre aguardo, porque eu sempre faço testes com os meus coaches. Eu vou apertando. E teve um dia que a Camila falou assim, meu Deus do céu, eu não aguento, é muita coisa e tal. Mas o que é que vai acontecendo quando isso começa dessa forma e depois vai existindo algo chamado de hábito? Você hoje está no hábito. Então você já consegue saber que quando você chegar da sua rotina, do seu trabalho, você já sabe o que tem que estudar, você já sabe exatamente o que vai ser no outro dia, ou seja, você já sabe a dimensão do seu estudo para atingir o resultado. Como é que isso funciona na sua mente, dentro da sua rotina? Foi interessante a gente fazer essa planilha, porque você meio que se vê ali no dia a dia. Assim, a gente fez uma planilha momento de pandemia, que eu estou em home office, e momento pós-pandemia. E eu estou com a carga horária de pós-pandemia oficial, mas tenho feito mais, porque quando eu voltar a trabalhar, o que é que eu tenho por dia? 4 horas para estudar. Hoje eu estou estudando mais porque eu tenho mais tempo, eu já não tenho tempo de deslocamento, de trabalho, enfim. Então, assim, foi importante porque a gente mapeou também os ladrões de tempo. Porque é uma coisa que a gente não se dá conta. Aquela planilha, ela parece muito com terapia. Porque a gente se bota de frente, então a gente se vê assim, né? Nossa, mas eu gasto uma hora e meia para jantar, não é possível. Se eu vou no trabalho, se eu faço o quê? Eu faço o quê no horário de almoço? Por que eu não levo um tablet, não levo um livro debaixo do braço, uma lei impressa? Enfim, você vai tomando consciência, né? E que, na verdade, tem aquele ciclo que você pode otimizar nesse objetivo. Gente. Com certeza, e algo que eu falo, por exemplo, eu sempre brinco com o seguinte, imagine que você tem um bichinho de estimação. Eu gosto sempre de contar aquela história quando eu falo do Clube da Mentoria. Você tem um bichinho de estimação e você leva ele para passear, normal, existe as necessidades, o bichinho precisa passear, e você está acostumado a fazer isso com 30 minutos por dia. Você gasta 30 minutos por dia, imagine, para levar o bichinho. E lógico, como um ser vivo, ele precisa ir todos os dias. Então não tem sábado e domingo. Ah, não vai levá-lo. Vai ter que levá-lo sábado e domingo. E eu tô aqui dizendo, pelo amor de Deus, eu adoro bichinhos de estimação, tá certo? Mas eu disse o seguinte, eu convidei a todos que estavam, todos vocês que estão aqui ao vivo, eu convido todos vocês que faça isso. Lógico que o bichinho de estimação é só um exemplo. Você pode ver o bichinho de estimação como uma rede social, você pode ver como o soneca do dia a dia, você pode dar o nome especificamente a algo relacionado à sua rotina, à sua realidade. Então imagina o seguinte, que ao invés de você gastar esses 30 minutos, não gaste 30 não, vamos gastar 20. Veja que eu não disse para você não fazer, eu só falei para você adequar. Então, ao invés de ser 30 minutos por dia levando o bichinho de estimação, você vai levar 20 minutos por dia. Consequentemente, você vai ter uma economia de 10 minutos por dia. Sim. Vamos fazer um cálculo simples. Se você vai fazer especificamente 10 minutos de economia por dia, em uma semana, você vai ter 70 minutos. Não é verdade, gente? 70 minutos.
Então, se você pegar ainda especificamente esses 70 minutos e trouxer para uma linha, um cenário de um ano, você vai ter especificamente a parte de 365 dias, não é verdade? 365 dias multiplicado por esses 10 minutos. Vai dar 3.650 minutos. Mas vamos trazer para uma linha de horas. Vamos arredondar, 3.600 minutos. Se a gente dividir isso por 60, você vai ter uma, presta atenção, pasmem, 60 horas disponíveis para você fazer o que você quiser. Eu te aconselho que essas 60 horas sejam colocadas no estudo. Então, com 10 minutos de economia em um dia, isso vai representar 60 horas ao longo de um ano. Só que tem um detalhe. A gente não tem só o bichinho de estimação. A gente tem o tempo que fica nas redes sociais. Ah, Alan, então você está dizendo que eu só tenho que estudar? Eu não disse nada disso. Se você hoje fica nas redes sociais por 40 minutos, fique 30. Então você já vai economizar mais 10 minutos, que em um ano vai dar mais 60 horas. Agora já são 120 horas. Ah, Alan, eu boto aquele soneca e eu tenho que levantar às 5h50, mas eu levanto, imagine, eu tenho que levantar às 5h50, mas eu levanto 6h10. Não levante 6h10 não, levante 6 horas. Mais 10 minutos de economia. Isso ao final de um ano vai dar mais 60. Olha, agora já são 180 horas de economia. 180 horas de economia. Só para lhe trazer um dado estatístico. Pela plataforma do Acerte Online, nós temos quanto em termos de horas? Direito administrativo, 40 horas, aproximadamente 40 horas. Português, a gente tem 37 horas, 37 português, 40 de administrativo e as outras giram em torno de 30. Se a gente pegar isso, 30 de constitucional, 30 de informática, 30 de raciocínio lógico, dá 90, mais 77, a gente tem aí 90 com 70, 167. Vamos colocar 13 de 8.112, dá 180 horas. Só com o resquício do tempo você consegue vencer o programa das disciplinas essenciais, assistindo pelo menos uma vez os vídeos. Só com o resquício. Imagine se a gente faz isso de uma forma programada. Imagine, não tem como não dar resultado. Então, isso é um mito, o mito da ausência de tempo. Toda vez que você falar, eu não tenho tempo, eu lhe desafio para dizer que você não tem prioridade. Porque o dia de todo mundo tem 24 horas. E eu consigo postar o podcast, eu consigo fazer 6 questões inéditas, porque são 4 no Telegram e 2 no Instagram. Eu consigo planejar turmas, eu consigo ministrar aulas, eu consigo especificamente cuidar do meu filho, da minha família, da minha esposa, dos meus familiares. Por que a gente consegue fazer isso? Porque é mágico? Não. Apenas porque existe uma boa divisão do tempo. É isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Eu sou melhor que alguém? De jeito nenhum. Eu apenas consigo aplicar técnica. E é isso que você tem que fazer para ser mais produtivo. Precisa ser técnico. Então, Camila, diz uma coisa. O pessoal está em tempos de pandemia e tem muita gente, ao invés de estar estudando, se perguntando se vai ter concurso. O que é que você tem feito para você? Conta pelo seu exemplo. É melhor assim. Em relação à pandemia, vamos lá. Não querendo aqui fazer dizer que é bom nem nada disso, mas é um momento assim de reflexão. Sim. De você buscar, até porque as coisas não vão voltar a ser como eram antes em muitos aspectos, sendo aqui bem, passando aqui por cima. Reinventar. Eu acho que é a hora de você se reinventar. Por exemplo, eu vou falar muito do ponto de vista meu, que é o seguinte: por mais que a gente está em casa, a gente está em home office, a gente tem mais tempo, porque a gente não sai, né? Eu, pelo menos, tenho sido bem rígida em relação à quarentena. Então, assim, tem mais tempo. O que eu vou fazer com aquele tempo? Eu vou cuidar do meu futuro. Hoje eu vejo que é o melhor para mim. Se tornou um sonho, né?
se tornou um sonho. Então eu vou ficar aqui me lamentando na Netflix, dormindo, não. Eu tô correndo atrás do que eu acho. Não, claro que vai voltar a ter concurso. A gente acompanha essas páginas, esses sites todos aí. É, se de repente, até no executivo, que o pessoal fala mais, mas tem o judiciário, tem o legislativo, entendeu? Tem muito concurso que tá para sair aí, e quem está estudando agora está na frente. Está na frente, porque quando sai o edital, já deu conta de grande parte daquilo, ou tudo. Eu acho que é se reinventar e buscar focar nas coisas que você quer, nas suas metas, e não perder tempo, gente. O tempo não volta. Sobretudo no Executivo Federal que você citou, saiu o concurso do DEPEN. Então, mesmo no Depende, Executivo exatamente. Federal, então, gente, não tem como. Bota isso na sua cabeça. Enquanto você está pensando se vai ter concurso ou não, as outras pessoas que já têm a consciência, Camila foi perfeita na palavra que ela usou, que já têm a consciência, já estão se desenvolvendo com antecedência. Porque não tem como não renovar. Como os serviços públicos serão prestados? É impossível. Precisa Justamente. existir. Então, num tempo de pandemia, num tempo de caos total, do maior caos de saúde pública da história da humanidade, eu diria, você Uhum. tem concurso como Polícia Civil do Paraná sendo publicado, você tem um concurso do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, sendo publicado, você tem um concurso da Assembleia Legislativa do Ceará sendo publicado, você tem uma porrada de possibilidades. Só que às Várias vezes prefeituras. e várias prefeituras, várias. Então, e a prefeitura pensa comigo, o município tem um orçamento muito menor, por exemplo, do que a União, do que estados. Exatamente, Enquanto, várias. enquanto você estiver no mundo da desinformação, você estará, infelizmente, no grupo daqueles que não conseguem ser aprovados. Porque você prefere dar desculpa. Faça a É, reflexão se você está no grupo da desculpa ou se você está no grupo daqueles que serão aprovados por mérito. Então, deixa uma mensagem, Camila, para quem nesse momento está prostrado, sem conseguir fazer. Você me falou de um caso, não vou citar aqui, mas ela está conosco agora, vai estar conosco no Ave Coach. Legal, foi muito bacana você falar sobre um processo que eu precisava dessa ótimo. força. Isso é muito bacana. É muito legal quando a gente pode ajudar, sobretudo quando vem de uma indicação de uma pessoa como você, que é extremamente comprometida com o seu futuro. Então, conta pra gente o que é que você aconselha a quem está nesse momento em relação ao estudo? O que é que você aconselha, sobretudo, para aumentar essa produtividade estudantil? Vamos lá. Antes eu queria só falar uma coisa em Fique à relação àquela fala vontade. anterior. Obrigada. Que é o seguinte, a gente nessa pandemia, a gente está vendo quão importante é o Estado, de modo geral. E a gente para e pensa como os servidores públicos estão sendo importantes nessa situação de pandemia. E a gente vai estudando para concurso e vai vendo que realmente não tem como não ter concurso. Pode demorar, pode diminuir o número de vaga, aquele obrigatório do edital, mas assim, vai ter concurso. Eu acho que esse momento, uma das reflexões que a gente deve fazer, por conta de tudo que a gente está vivendo, é da importância do Estado e do servidor público. Se não E existisse o Estado com força agora, todo mundo estava quebrado. Não tinha como justamente, você criar hospitais de campanha, para você conseguir fazer fontes de doação enormes, para você ter ventiladores mecânicos, você criar leitos de UTI. Não teria sim, como se o Estado não tivesse tantos recursos. E aí que a gente consegue ver o quanto o país é um país rico, tá? De recursos. Só que a gente precisa ter as melhores destinações desse recurso. Então, uma coisa é a existência do recurso, outra coisa é a destinação do recurso, mas que a gente não vai entrar desse ponto de vista, né? Mas é muito bacana você falar sobre a importância do Estado, só que o Estado é feito de pessoas. E uhum, as pessoas são os agentes públicos, né? E aí já de um modo geral, não necessariamente servidores, mas os agentes públicos e os servidores, sem dúvida, funcionam como grandes alicerces nesse processo. sim. Tá, minha mensagem, né? Gente, o que eu posso dizer assim em relação a esse processo para quem está começando é que estudar, ninguém nunca perde nada na vida por estudar. Nunca, jamais, nada. Estudar, a gente não, a gente tem, sempre bagagem, é conhecimento. A gente tem que botar uma coisa na cabeça. Estudar é bom.
tudo tem retorno. Tudo que a gente faz nesse universo tem retorno. Tudo é muito bom. A gente não tem que tirar da cabeça que não gosta de tal matéria. A gente gosta de todas as matérias. Pensa que é aquilo ali que vai levar a gente para uma melhoria que a gente está correndo atrás. Outra coisa, assim, hábito. A gente tem que criar o hábito. Assim, eu corro, né? Sou meio maratonista, eu tô meio parada agora nessa quarentena. Mas, assim, eu comparo o estudo ao exercício. Quem pratica exercício, quem corre, por exemplo, como eu, uma distância relativamente longa, sabe que tem que treinar todo dia. E que você vai descer para treinar, você queira ou você não queira. Você às vezes está cansada, está com o joelho doendo, mas você desce e treina. O meio é estudo. E o Luciano falou, Luciano, né? Uma coisa ótima que eu não tinha, foi um dos meus erros também, agora aqui refletindo. Qualquer tempo que você tiver para estudar é importante. Antes eu achava assim, não, só vou sentar para estudar algum dia, uma hora não adianta. Enfim, eu já fui para aula, aquelas coisas que a gente fica. Então, assim, todo momento é importante, você ter foco, você colocar como hábito. O estudo, para quem quer passar, não tem ilusão, tem que ser como o banho que você toma todo dia, o dente que você escova. Tem aquela hora que você vai sentar ali, esquecer de celular, esquecer de tudo, estudar. O tempo que você tiver, cada um tem seu ritmo. Tem gente que tem 12 horas para estudar, estuda. Eu mesmo não consigo. Chega a partir de um determinado tempo que começa a travar a minha cabeça. Não... Então, assim, é isso. Foco, fé em si. E não só isso, Camila. Quando você fala dessas 12 horas, eu conheço vários casos que pessoas, aliás, tem várias pessoas que são treinadas por mim diretamente e que têm um tempo livre só para estudo. Só que existe uma coisa do que você acha que estuda e o que efetivamente você faz de cumprimento de meta. Quando a gente fala em meta, que você tem que assistir a aula, você tem que fazer o resumo, você tem que fazer a revisão, é um bocado de você tem que ir, e aí, meu amigo, você tem que cumprir aquilo de forma produtiva, porque depois você vai ter que fazer questões e vai ter que dar resultado para você. Então, o quanto essa ajuda profissional, o quanto você tem uma meta a cumprir, foi fundamental para gerar esse aumento de produtividade. Você estava falando sobre isso. É muito bacana você trazer esse cenário. Foi importante porque eu, pessoalmente, me senti assim com compromisso. Eu tenho um compromisso meio que moral mesmo. Meio que moral comigo mesma, com o programa, entendeu? Que eu acho que a partir do momento que vocês acreditam na gente, né? Meio que uma parceria. Então, assim, compromisso. A gente tem um compromisso quando a gente, né, começa a... É um compromisso com o seu futuro. Eu brinco sempre, para entrar no AV Code tem que ser comprometido. Eu vi um negócio na internet que parece que é meio bobo, mas eu vou falar aqui que é o seguinte. Que é uma coisa que vinha me incomodando e me incomodava por eu não ter uma resposta positiva, e hoje eu tenho uma resposta positiva aquilo que você quer, que você sonha, que é a sua meta maior, você já fez alguma coisa por isso hoje? Eu digo, já. Porque, assim, aquela coisa de colocar no hábito. Eu coloquei no hábito através do AV Coach e tal. Então, para mim, é muito confortável do ponto de vista moral e psicológico, emocional, eu ir me deitar e ter cumprido meu papel. Comigo mesma. Porque se é aquilo que eu quero, se é o que eu estou vendo que é o melhor para mim. E hoje, eu acho que acredito que para muita gente. Então, é o que a gente pensa, o que é que a tranquilidade vale. Porque quando a gente consegue ter isso, a gente consegue ter a sensação do dever cumprido, a gente consegue ter melhores relacionamentos, o seu relacionamento com seu esposo vai melhorar, o relacionamento com a sua amizade ela vai melhorar, com seus familiares vai melhorar. Lógico, porque você não fica com aquela cabeça. Poxa, nesse momento eu estou conversando, mas deveria estar estudando. Ou então, nesse momento eu estou vendo uma série, mas deveria estar estudando. Não. Isso é horrível. Como você divide o tempo, você faz tudo ao seu tempo e faz tudo muito bem feito. É esse o cenário, porque você tem o tempo de fazer cada coisa. É uma loucura quando a pessoa diz para mim assim, eu vou me anular, eu não vou fazer mais nada. Não, pelo amor de Deus. Para você passar em concurso, você não precisa fazer isso. O que você precisa, de fato, é ter comprometimento e ter uma subdivisão adequada do seu tempo, tá? Muito obrigado, Camila. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Obrigada. Muito bacana o que você vem trazendo, o que você vem dobrando, né, trazendo para o universo, sobretudo essa parceria que a gente firmou. E quando a gente fala em parceria,
é sobretudo uma parceria de comprometimento com o futuro, porque a gente quer contar a sua história aqui agora, na próxima vez, como uma história de sucesso. Essa live vai ficar gravada aqui nos nossos arquivos, tá? Para que a gente possa colocar isso como história de sucesso, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Com certeza vai para contar mais uma vez a sua história, tá bom? Um grande abraço. Obrigada. Abraço, tchau. Tchau, gente. Valeu. Amanhã, na próxima segunda-feira, iniciarão as próximas lives, pessoal. A maratona de lives, ela inicia na próxima segunda-feira. Nós vamos divulgar o cronograma. Então, toda atenção. Próxima segunda-feira, nós temos a maratona de lives com especialistas. Na próxima semana, nós teremos a professora Vângela Luciana, o professor Wagner Aguiar e o professor Levi Moscovitz, além da nossa mentoria, que será na quarta-feira, tá certo? Nós faremos a entrevista relacionada ao História de Sucesso, bem como a mentoria. Chama atenção que muita gente tem o Instagram do Acerte e tem o meu Instagram. Então, são Instagrams diferentes. Então, se você ainda não me segue, vai lá, porque muitas lives também serão feitas através da minha página no Instagram, tá certo? Essas com especialistas serão aqui na página do Acerte, mas faremos também através da minha página. Então vai lá, todo santo dia tem questões inéditas nos meus stories. Inclusive já tem a de hoje, tá? Já postei as duas de hoje. Então, em verdade, hoje a gente vai postar no final da noite, vai corrigir a questão que eu passei e vai passar já a próxima, tá certo? Vai estar. E o podcast hoje ele está imperdível, tá certo? Lá no canal do Telegram. Muito obrigado pela presença de vocês. Estamos juntos. Um beijo e muita resiliência, porque passar em concurso você tem que ter comprometimento com o seu futuro. Valeu, gente. Um grande abraço e até a próxima live.